Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou estar passando para vocês uma aula, dando continuidade à nossa aula, na verdade, sobre o processo de ocupação humana, com um texto que nós já começamos a trabalhar. No caso, seria a ocupação humana a partir da década de 70, no estado de Roraima, né, até a década de 90. Esse texto nós já iniciamos nas aulas anteriores e eu vou dar continuidade. Paramos na parte aonde ficou sobre a questão do rebanho bovino, né? E nós vamos dar continuidade, eu vou fazer uma explanação breve sobre o que o texto vai estar apurando a vocês, e na próxima aula, vocês já vão fazer uma atividade no SAIS para, referente a esse conteúdo, tá bom? É interessante, né? Hoje, o que nós vamos poder trabalhar? O que o texto vai falar de forma geral? A temática que nós vamos estudar, ela vai estar dentro do processo recente dessa ocupação humana. Esse processo recente, ele vai ter como foco não mais a questão de vinda de portugueses, não mais a chegada de europeus, ou nem mesmo os processos que vão ter com o Marquês de Pombal, desertização de terra. Não, nós já estamos numa formação de um período que já é moderno brasileiro, que já tem uma característica contemporânea. Então, o que nosso foco vai ser? As colonizações, ou o processo de colonização, nas décadas de 70, 80 e no início dos anos 90, dando destaque principalmente ao processo pecuário aqui no estado e também a migração que vai existir, tá? Um outro foco também que o texto vai acabar afirmando é a questão do desmatamento e também o garimpo, que vai ser de larga escala, principalmente a partir da década, dos últimos momentos, né, das últimas décadas, no estado de Roraima, o foco principal para esse desenvolvimento do estado, tá bom? Mas tá, tudo isso a gente vem discutindo, qual o tipo ou qual o modelo de desenvolvimento que o Estado ele vem sendo implantado para ele poder crescer, tá bom? Mas vamos lá, por parte. Nós vamos aqui começar com a questão do rebanho, tá? Rebanho bovino, e do processo da colonização, essa inserção do rebanho bovino. Durante, o texto vai começar falando, né, que durante a década de 70, o governo federal, ele passa a incentivar as políticas de ocupação e de colonização aqui do Estado. Principalmente, na verdade, não só do Estado, mas de toda a Amazônia. Lembra que a gente vai ter uns planos feitos e criados e tudo mais? Então, o Estado do território de Roraima está incluído nesse processo de ocupação e colonização. É, Entre as estratégias que vão ser adotadas está a introdução da pecuária e de corte naquilo que nós chamamos de corte numa ideia de uma economia alternativa dos colônios mediante a questão do chamado assentamentos, tá? Que são projetos que foram desenvolvidos, como nós vimos na aula passada, como a questão do Polo Roraima, e tudo mais, e que, por exemplo, dois assentamentos muito importantes, que vão ser em Mucajaí e em Caracaraí. Esses são dois assentamentos que vão acabar sendo efetivados e que vai ter grande relevância, tá? Qual era a ideia? Primeiro, promover o desenvolvimento regional e fixar uma população migrantes que estavam aqui e transformar aquela densa ideia de floresta, tudo mais, em uma nova fronteira uma nova fronteira produtiva do país, transformar, crescer, desenvolver e tudo mais. O que mais nós podemos ver? O grande problema, entretanto, querendo ou não, Barbosa vai afirmar no texto, é a criação de gado. Esse é o grande problema. Por quê? A criação de gado não é uma atividade tradicional da região. Não é. Não é, primeiro, o gado não era daqui, houve uma introdução dele anteriormente, tá? Então, essa atividade foi imposta como uma solução, na época, supostamente viável da ocupação econômica de lotes. Isso ele vai falar lá na página 182 do nosso texto. Como nós vimos no texto anterior, na ocupação humana 1, com o Lobo da Almada, aquela grande questão. O gado veio com o Lobo da Almada? Não, veio com imigrantes de lá. Então, o que nos interessava no texto não era a vinda do gado, mas era que esse gado foi inserido aqui, que usava o gado como uma forma de ocupação. Então, a questão agora com Barbosa é que esse gado continuou aqui, e continuou ainda sendo uma atividade lucrativa e uma atividade agora pelo governo que tinha como caráter a ocupação, tá?
Em outras palavras, o que nós podemos dizer? O gado foi introduzido mais por uma decisão política, agora nesse momento, do que ideológica. Ele não foi feito de outra forma, mas por uma questão política. Viram que o gado ainda funcionava, ainda existia um processo, então vamos introduzir esse gado, tá? Em outras palavras, essa questão ideológica, não estou falando de esquerda ou direita, não. Estou falando de uma questão ideológica natural, que o gado foi introduzido de forma ideológica por uma vocação natural, né? Não foi natural, da região, ou pelas condições reais que eram oferecidas aos produtores da região aqui, tá? Essa escolha de questão da manutenção ou não manutenção do gado, nesse período da ocupação, a partir da década de 70, já que entra a grande questão da pecuária nesse processo, que são os inúmeros desafios que isso vai ter, e dentre eles a questão socioambientais que existem aqui, a questão dos pastos que deve ser feito, tá? Mas o interessante é que a partir de 1978, segundo o levantamento do grupo de trabalho do território de Roraima, da época, que é o GTFR, que é o Grupo de Trabalho do Governo do Território de Roraima, o que vai acontecer? Havia aqui na região cerca de 7.604 cabeças de gados distribuídos em 53 propriedades nos municípios de Mucajaí e Caracaraí, ou seja, uma área de densa povoação e que tinha uma grande quantidade de animais, né? O que nós podemos ver, além disso? Esse número representava apenas 8% do rebanho total do território. Mas, curiosamente, os dados apontavam que a maior parte desses gados estaria concentrado no recém-criado distrito agropecuário que foi montado por ele. O que Barbosa vai dizer? Ele denuncia no texto uma grande contradição que existe. Primeiro, não se encontrava no local, né, no caso, não se encontrava no local, em novembro de 1978, esse data que eles vão acabar trazendo como texto, nenhum lote de ocupação. Ou seja, existiam dados, mas não existia um lote de ocupação. Existiam números de gados, mas não existiam registros. Então, ficou um contraditório nesse processo. Então, o que se pode entender? Que os dados oficiais não correspondiam à realidade do campo que existia naquele período, tá bom? Não correspondiam de forma alguma. O que mais podemos ver? Que apesar de dois lotes que estavam naquele momento de fato ocupados, que eram, no caso, não, registrados e que de fato existiam pessoas lá, e ainda assim com uma criação bastante modesta, ou seja, pequeníssima, isso revela uma estratégia de propaganda na época do governo do então território para que pudesse haver uma ocupação efetiva. Por meio que seja uma propaganda falsa, mas já mostra uma tentativa de uma efetividade do projeto de trazer as pessoas por meio da questão do rebanho bovino, novamente, tá? O que vamos ter? O distrito agropecuário havia sido estruturado na época com o objetivo de atrair empresários da região, né? E essa atração era oferecer incentivos, na época, fiscais e também de doações de lotes para uma ocupação efetiva desse território, né? O que tinha lá? Essa questão de lotes variavam de entre 1.000 hectares até 23 mil hectares para as pessoas que ali estavam. Então, essa questão de terras dadas pelo governo para que houvesse essa ocupação, ela vai ser de extrema, extrema importância nesse momento da história, tá? Mas apesar das promessas que o governo fazia, os obstáculos eram inúmeros ainda. Não tem como negar essa questão da dificuldade desse processo de ocupação. Primeiro, vamos lá. O que é esse obstáculo? A primeira é a falta de estradas. É uma grande discussão que se tem nesse processo, a falta de estradas, a falta de comunicação, tá? Além dessa falta de ocupação, nós vamos ter ainda a carência de assistência, não existia uma assistência definitiva, não existiam projetos bem estabelecidos, uma assistência técnica, com pessoas que fossem especializadas nessa questão da criação do gado e tudo mais. E outra, inexistência de um mercado consumidor. A época do rebanho bovino, na época de J.G. de Araújo, no início da colonização, que era no Roraima, acabou, ou seja, Boa Vista, Fazenda Boa Vista, se tornou uma grande exportadora de carne bovina para o Amazonas,
É uma época que se passou. Essa época não nos pertence mais, já houve uma mudança na questão estrutural, a questão econômica do Estado, então isso já não tem tanta, não é tão atrativo mais para outras regiões. Tá? Então, esses são os grandes problemas. Além disso, o autor destaca uma coisa que é importantíssima, que diz o seguinte no texto dele, não, o texto dele, ninguém podia produzir ou comercializar com segurança, também aqui, tá? Por quê? Porque a pecuária não era apenas inviável nesse momento, mas também ela era uma extrema custosa para os colonos. Porque como é que eu vou ter segurança na produção se eu não sei se eu vou vender? Então, essa não é uma questão de, vão vir, vão assaltar, vão levar meu gado. Não, não, é uma questão de segurança comercial no momento em que ele precisa para vender, eu vou produzir para vender, eu tenho setores de produção, de venda, eu tenho saída. Então, esse era o grande problema que você tinha, tá bom? O que que nós podemos perceber dentro desse processo todo? Que além das dificuldades estruturais existentes durante esse processo da colonização, havia ainda aquilo que nós chamamos de altos impactos ambientais provocados pela conversão da floresta em pastagem. Ou seja, uma grande área ia ser derrubada, uma grande área de densa de floresta ia ser destruída para que houvesse essa produção de gado. Então, essa é a grande questão. Então, a atividade exigia o quê? Que grandes áreas de desmatamento, o que comprometia a fertilidade e o aumento das erosões no solo, tá? O autor, ele vai fazer até uma citação, que é de uma pesquisa de Broder, que vai ser uma pesquisa realizada em 1988, que ela dizia que esse processo, essa pesquisa ele dá um alerta, na verdade, né, que esse processo era um risco de impor, principalmente a pecuária, um corte das áreas florestais, e que já praticavam com esse processo já acabaria prejudicando o meio ambiente, e com isso com o passar do tempo, haveria uma baixa produtividade, uma rentabilidade pequena, e com isso seriam sérios prejuízos ecológicos para a região, e que de um período de curto ou longo prazo, a região poderia estar sendo danificada ecologicamente. Tá? Então, o que nós podemos perceber que isso? Que o modelo de colonização adotado, em vez de favorecer o pequeno produtor, ele acaba gerando uma estrutura que nós chamaríamos fundiária, aquele produto pequeno e tudo mais, voltada apenas para a grande propriedade. E aqueles que não têm grandes propriedades teriam dificuldades. Então, semelhantemente ao que ocorria em outras regiões da Amazônia, principalmente no sul do Pará e no norte do Mato Grosso, nós podemos dizer, né, que era uma situação onde os grandes proprietários acabavam se beneficiando e os pequenos não. O governo beneficiava aqueles que já tinham uma grande quantidade de poder, grande quantidade de produção, e os pequenos proprietários não conseguiriam com isso. Tá? O que o autor ele vai falar? Ele vai dizer que os assentamentos se transformaram em grandes empreendimentos agropecuários, distanciando-se das propostas iniciais, que era uma chamada reforma agrária, ou seja, uma distribuição de terra para que as pessoas viessem. E acabou que poucas pessoas acabaram ficando com as terras, tá? Então, o que acontece? Os colonos, eles acabaram desistindo ou sendo desassistidos, e isso faz com que eles tenham efeito, e acabaram abandonando seus lotes, e eles vão fazer o quê? Eles vão migrar da região para aquilo que nós chamamos de periferias urbanas. E com isso, especialmente na capital, aqui em Boa Vista, na capital Boa Vista, vai acabar contribuindo para um crescimento desordenado da cidade, que vai surgir chamados bolsões de pobreza, que vai acabar levando a uma estrutura social gigantesca. Esse é o primeiro boom que se tem aqui de levante populacional, tá? De forma resumida, esse processo da colonização do gado, esse primeiro tópico que nós podemos colocar, é uma tentativa de introduzir a pecuária, tá? Com um motor de desenvolvimento em Roraima. Ela vai se revelar como mal planejada e ineficaz no momento, e principalmente socialmente excludente. Beneficia os mais que têm melhores condições e que ganham mais terras, e aqueles que vieram com a ideia de colonização, que recebem pequenos lotes para uma produção pecuária deles, infelizmente não conseguiram, né? E acabam migrando para a capital, que é
Boa Vista, tá? Então, outra questão que nós podemos ver é que as políticas públicas privilegiavam os interesses empresariais e políticos e negligenciavam as condições reais da região e acabavam provocando danos, provocaram, na verdade, e até hoje tem danos duradouros desse processo, principalmente no meio ambiente e na estrutura social local que se desembarcava, tá? Uma questão importante que nós podemos ver aqui também no próximo tópico que nós vamos falar, é a implementação da imigração como uma alteração na cobertura florestal. Isso é uma questão importante. O que, que nós vamos ter? A ocupação recente de Roraima vai ser marcada por um fluxo migratório, tá? Especialmente a partir da década de 70. Esse fluxo vai ser impulsionado pelas políticas federais, que nós falamos com elas com mais ênfase na aula passada, e essas políticas federais tinham um objetivo de colonização por programas, como, por exemplo, o Polo Amazônia e o Polo Roraima. A chegada de milhares de pessoas que vão vir de outras regiões do Brasil, em especial do Nordeste e do Centro-Oeste para cá. Esses dois programas tinham essa finalidade de povoar essa região amazônica, tá? O que vai acontecer? Vai gerar um impacto gigantesco sobre a paisagem natural do estado e também sobre a cobertura das florestas, porque vai haver um grande desmatamento, a introdução da agropecuária vai fazer com que isso ocorra e tudo mais, tá? O que Barbosa ele vai dizer no texto? Que a migração em massa associada às políticas agropecuárias voltadas para o desmatamento, elas vão provocar, ou acabaram provocando, uma alteração expressiva na floresta. A lógica era clara. Qual? Era a derrubada da mata, por si só, já representava um título de uma posse sobre a terra. Quem chegasse, derrubasse, era dono dela. Era essa a estrutura que se tinha nesse momento. Isso quer dizer que desmatar era, na prática, uma maneira de afirmar propriedade de segurança e seguridade sobre o domínio da terra. Ou seja, se eu tivesse um projeto fundiário, eu derrubava a floresta e lá eu estaria. Então, nesse momento, o que vai acarretar? O desmatamento deixa de ser apenas uma necessidade produtiva e ele passa a ser um ato de afirmação fundiária, mesmo que a terra não estivesse sendo efetivamente cultivada. As pessoas começaram a desmatar com a ideia de que eles estariam ali fechando a questão da efetividade sobre o domínio da terra. Então, esse modelo ressaltou o padrão de ocupação irregular, que nós vamos ter até hoje, terrenos irregulares, que não estão registrados, mas que as pessoas habitam ali. Com isso, vai ter o surgimento daquilo que nós chamamos de faixas de derrubadas. Essas faixas de derrubadas, elas são vistas aqui como uma questão de longas estradas, numa espécie de cinturão de devastação e mal planejadas por parte do Estado, tá? Essa ocupação desorganizada, ela vai acabar gerando chamadas ilhas de florestas intercaladas com clareiras de mal aproveitadas, ou seja, espaços de florestas destruídos, outros espaços não. Isso vai acabar tornando aquilo um processo de produtividade ineficiente dentro do processo de ocupação e principalmente um ambiente que vai ficar sendo danoso, porque parte vai ser desmatada, outra parte não. A abertura das áreas para a formação de pastagem e principalmente para roçado não era uma acompanhada e nem manejada por técnicos, e muito menos por pessoas que faziam de forma sustentável esse tipo de cultivo ou de utilização da terra, tá? Outro ponto que também vai ser apresentado pelo autor é que muitos migrantes não tinham experiência com o tipo de solo e muito menos com a vegetação da região amazônica. E o que vai acontecer? Eles eram acostumados com outros biomas e traziam práticas agrícolas que não se adaptaram muito ao clima. Tá? E esse é um outro prejuízo gigantesco que vai se ter. Por exemplo, os ciclos das chuvas são diferentes, as fertilidades superficiais são diferentes do solo amazônico da região do Nordeste. Tá? E isso vai acabar afetando muito. Qual é a consequência disso tudo? Havia uma questão que nós chamamos do uso intensivo e pouca eficiência da terra, surgindo assim com que as pessoas, essa terra não é boa, então havia um abandono dela, o que agravava ainda mais o impacto ecológico e social, porque as pessoas danificavam a terra e elas iam para a região, e muitos vieram para a capital Boa Vista e uma superlotação na época, tá? O que mais podemos ver nesse texto? Barbosa, ele faz uma observação
que os órgãos responsáveis da época pela gestão da terra pública, que nós chamaríamos, como, por exemplo, o INCRA, faltava, por parte dessa instituição, por exemplo, uma fiscalização. Não existia uma fiscalização e nem assistência técnica para essas pessoas que viam e que eram forçadas a uma prática predatória mesmo do solo. A ausência de uma política ambiental fazia com que não tivesse uma eficácia permitida, que a ocupação não avançasse, na verdade, que a ocupação avançava, mas de forma desordenada e tudo mais. Isso comprometia necessariamente e de forma bastante agressiva a questão do solo, do ecossistema e também daquilo que nós chamamos das regiões das florestas, tá? Então, a manutenção do solo, a produtividade, isso tudo tinha. Então, a floresta, que deveria ser vista como um patrimônio na época ecológico, com só uma biodiversidade bem estruturada, não se tinha. Era tratada como obstáculo a ser removido para que houvesse uma ocupação. Essa era a grande preocupação que se tinha. De forma geral, a migração que que vai ser incentivada pelo governo nesse processo, sem um devido planejamento, sem uma organização, sem menor respeito às condições estruturais locais, vai gerar o quê? Primeiro, vai gerar uma acelerada devastação da floresta e danos ecológicos, tá? A cobertura vegetal de Roraima passou a ser fragmentada, substituindo a grande floresta por pastagens e uma pastagem pobre, tá? As áreas abandonadas e os campos abertos acabaram contribuindo muito pouco para o desenvolvimento e para a questão sustentável da região. E acabaram sendo campos que ficaram e que foram abandonados nesse processo, tá? O que nós podemos ver? Que esse processo da década de 70 é um processo muito doloroso, tá bom? E aí, a década de 80, ela vai abrir, a partir disso, com uma nova estrutura daquilo que nós chamamos de colonização. Por quê? No início da década de 80, Roraima viveu um intenso processo migratório interno, tá? Ou seja, um processo migratório que ocorreu internamente e tudo mais. O que é isso? É um forte impulso pelas políticas de colonização promovidas pelo governo federal. A promessa de terras, incentivos agrícolas e uma nova oportunidade atrai milhares de pessoas para cá, tá? Milhares de pessoas, de diferentes regiões dessa vez, tá? O que vai acontecer? Esse movimento, ele acaba tendo muita força, como eu falei anteriormente, no Nordeste, tá? E tem um papel central a transformação da paisagem humana e ambiental do Estado. Tá? O que Barbosa ele vai dizer? A Barbosa ele vai dizer que, na maioria dos migrantes que vieram, que chegaram à região, eles tinham a expectativa de iniciar uma vida nova por meio da agricultura familiar. O problema, a estrutura oferecida pelos projetos oficiais de colonização não foi o suficiente para manter essa forma, ou que essas pessoas viessem e tivessem uma vida digna. E as estatísticas disponíveis no início dos anos 80, 1980, mostram que, embora o fluxo migratório fosse significativo, a ocupação das terras não acompanhava esse crescimento. Tá? Em muitos casos, os colônios eram deixados em situações de abandono pelo governo, que fazia essa vinda, fazia essa propaganda. Eles não tinham mais uma infraestrutura, eles não tinham acesso a crédito e nem assistência técnica adequada. E aí acabavam sendo abandonados. Mas o governo continuava a incentivar essa vida. Tá? Barbosa aponta que esse crescimento, ou esse, vamos colocar como ele diz, esse descompasso entre o volume de migração e a capacidade de acolhimento do Estado gera uma série de consequências sociais que vão ser extremamente complicadas, como, por exemplo, o número de pessoas populacional que não tem habitação, que não tem casa, que não tem residência, que não tem salário, não tem uma vida administrativa e tudo mais. A falta de preparo dos órgãos públicos e principalmente do INCRA, e o então governo do território de Roraima, esses dois, o INCRA e o governo do estado de Roraima, resultam em conflitos fundiários, que tem a chamada degradação ambiental, e com isso uma ocupação irregular. Então, nós vamos ter problemas variáveis. Como consequência, muitos migrantes eles acabam desiludidos do campo
migram novamente para as cidades, que é o grande problema do Boa Vista, que vai acabar sendo resultado. É importante destacar que o projeto de colonização, em tese, era previsto de lotes agrícolas, créditos e programas de apoio técnico, que não houve. Na prática, isso não existiu, tá? Não se concretizou. O que Barbosa ele fala, ele enfatiza? Na página de número 184, ele vai dizer que a ocupação em lote era feita muitas das vezes de forma improvisada. De forma improvisada, com infraestrutura precária, inexistente, as pessoas já estavam aqui, vamos alocando e vamos fazendo promessas, tá? Esse cenário contribuiu para aquilo que nós chamamos de insucesso familiar, agravo da pobreza e um índice elevado de vulnerabilidade social aqui no Estado. Tá? Além das dificuldades materiais, os imigrantes também tinham o desafio de adaptar-se à nova realidade ecológica e cultural existente. Tá? Vindo de regiões de clima e solo distintos, muitos não vão conseguir aplicar nem chegar perto de fazer os seus conhecimentos agrícolas funcionarem aqui. Tá bom? O que nós podemos ver de resumo nisso tudo? Aqui, primeiro, o número de migração na década de 80 não devem ser analisados apenas por uma questão em termos quantitativos, não número de pessoas, número de reais, tudo mais, mas eles devem revelar uma crise estrutural. Uma crise estrutural. A falta de uma articulação entre a política da ocupação e a capacidade que o Estado tinha em dar suporte para essas pessoas que viam, tá bom? Claro, era necessário que a população que fosse envolvida tivesse todo o planejamento de acolhimento e tudo mais. O resultado foi um aumento de desigualdade social gigantesco, o avanço desordenado das fronteiras agrícolas e o aprofundamento da chamada exclusão social de Roraima, onde muitas pessoas vão ser afetadas nesse processo. Tá? O outro fator que o texto vai trazer é um fator que ocorre, na verdade, retorna em nossa realidade durante esses últimos anos, que é o garimpo. Tá? O garimpo, ele vai ser uma nova estrutura para uma migração e um chamativo, tá? Então, com as transformações do Estado de Roraima na federação, transformando Roraima em Estado federativo, e é interessante porque essa mudança vai se dar a partir de 1988, lembrando que o processo migratório a partir de 80 foi incentivar essas pessoas para virem para cá, para que isso ocorresse, para que o Estado deixasse de ser um território e passasse a ser federação, tá? Então, a partir de 1988, vai surgir uma nova perspectiva de desenvolvimento da região, dessa vez vinculada a não mais a um território federal, onde o governo federal tinha total controle da região, mas que agora o Estado tem a sua forma independente, tá? O que vai acontecer? Essa transição, ela ocorre em meio a um processo desordenado da ocupação territorial, que é a migração da década de 80 que está vindo. Esse fator vai ser combinado entre a colonização oficial e a expansão acelerada agora do garimpo. A colonização oficial é essa vinda de imigrantes para a região. O garimpo é a descoberta de áreas de ouro e de diamante aqui no estado. Tá bom? E isso vai fazer o quê? Vai agravar os conflitos sociais, ambientais e fundiários já existentes aqui. Tá bom? O garimpo de Roraima não foi um fenômeno isolado. Não esqueça isso, não foi. Ele se expandiu em um contexto sempre de intensas especulações sobre as riquezas minerais da Amazônia, tá? Então, durante os anos de 1980, o Estado tornou-se alvo da chamada Corrida do Ouro, assim como toda a região amazônica, especialmente lá na região dos rios Curaricoera e na região do Pico da Neblina, tá bom? Então, Barbosa, ele vai dizer uma coisa interessante no texto, na página de número 184, que ele vai dizer que o garimpo se impôs como uma simples, um componente explosivo no cenário de ocupação do território. O garimpo foi como uma bomba. Muita gente acabou vindo migrando por causa disso. O sonho do chamado enriquecimento por meio do ouro. Tá? Ocorreu já na América do Norte, isso ocorreu na questão da América Espanhola, tudo mais. Então, o que nós vamos ver? A questão fundiária, ela acaba ficando em segundo plano, o projeto governamental vai ficando em segundo plano, e o garimpo se torna um plano irregular, mas que se torna um grande plano do processo. Tá? O autor vai fazer um destaque de que muitos migrantes que haviam recebido os lotes nos projetos oficiais acabam abandonando as terras e vão
tentar a sorte no garimpo. A promessa de enriquecimento rápido parecia ser a mais atrativa do que a questão dos lotes, né? E isso, de fato, para eles era um atrativo muito grande. Esse deslocamento acaba enfraquecendo à medida em que a colonização planejada, tomada de campo, produtivo, alimentos e tudo mais. Então, ou seja, em atitudes gerais, o plano governamental parece que fracassa por causa do garimpo, tá? O que Barbosa vai dizer? Ele chama atenção para a forma como o garimpo ela vai acabar interferindo diretamente na dinâmica fundiária do Estado. Tá? As terras públicas, originalmente destinadas à agricultura e à chamada reforma agrária, passaram a ser disputadas por garimpeiros que viviam, conseguiam, acabavam ocupando. Também vai entrar em pauta a questão das grilagens e vários empresários do setor mineral que vão ser atraídos pela questão da território. O autor relata que as áreas destinadas à colonização foram sendo sobrepostas, tá, por enriquecimento da mineração. Então, ou seja, muitas áreas que foram abandonadas acabaram sendo tomadas por pessoas que tinham interesse no processo de mineração. Isso vai gerar conflitos institucionais, isso vai gerar dificuldades na regularização dos assentamentos já ali, que já tinham dificuldade de serem regularizados pelo Estado, devido à primeira migração da década de 80, e agora estão tendo mais dificuldade, tá? Um dos efeitos por meio que vai acabar sendo mais preocupante no cenário foi o avanço desse garimpo sobre as terras indígenas. Esse aí é um dos cenários mais especiais nesse processo, tá? Por quê? A maioria dos garimpos estavam nas regiões das chamadas terras Yanomamis. Até hoje nós temos essa discussão. A presença de milhares de garimpeiros nessas regiões causou uma grande crise humanitária com a disseminação de doenças, contaminação de rios por mercúrio e a destruição de aldeias inteiras para que houvesse a garimpagem. Tá? Barbosa, no texto, ele vai enfatizar e afirmar que a omissão do poder público diante da invasão das terras indígenas foi constante nos anos de 1980, foram constantes. Tá? Ele revela que isso vai revelar que o Estado não tinha nenhum plano, nenhum projeto com questões que estivesse com os direitos ou com integridade dos povos originários da região. Tá? Além disso, os impactos sociais e principalmente territoriais aqui vão acabar levando com que o garimpo provoca, na verdade, os impactos que o garimpo vai acabar provocando na região vão ter severas consequências ambientais que até hoje nós vamos ter. Como, por exemplo, a extração desordenada vai acabar levando desmatamento desordenado, assessoramentos de rios, contaminação de solo, biodiversidade e tudo mais. Então, o autor ele vai dizer que, mesmo com a criação do estado de Roraima, não houve uma política efetiva para controlar o avanço do garimpo, ou melhor, oferecer uma alternativa sustentável aos trabalhadores nessa atividade. De forma geral, o garimpo se tornou, nesse momento da história do estado de Roraima, a partir da década de 1980, uma força de desestabilidade do processo de colonização. Tá? O garimpo torna aí essa força de desestabilidade. Em vez de se integrar-se em uma lógica de desenvolvimento planejado, ele ampliou a desordenação fundiária, agravou os conflitos com as comunidades tradicionais que já vinham desde a construção da BR-174 e contribuiu para o aprofundamento da desagregação dos conflitos ambientais. Tá? Então, o Estado ele se tornou omisso quanto a essas questões de convivências, a questão de interrelações comerciais, e o curto prazo comprometido dos objetivos da ocupação acaba sendo jogado e deixado de canto. Tá? Então, essa é a realidade dos anos 80 que se tem. Aí nós passamos para os anos 90, com o processo de ocupação, tá? Que vai ser, o autor já inicia que com a chegada da década de 1990, Roraima continuava enfrentando os efeitos acumulados das décadas anteriores.
Essa ocupação desordenada, essa falta de planejamento, tá? Então, ou seja, é uma marca de uma má política pública inconsistente, uma política pública que não consegue seus resultados, é uma especulação fundiária, é uma questão do avanço do garimpo, o crescimento urbano desordenado, desestruturado, isso tudo a década de 90 vai abraçar, tá? Apesar dos recentes elevação que vai ocupar nesse momento da história, a condição do Estado, ocorrida a partir de 1988, ou seja, quando ele se torna Estado, é um desafio de ocupação regional do território, que está longe de ter os seus problemas superados, tá? Barbosa ele vai falar que a partir de 1900, Barbosa vai falar, na verdade, claro, o texto dele é de 1993, ele observa que com sucessivos fracassos, os momentos, as grandes degradação, tudo mais, dos projetos agropecuários e da colonização oficial, a fronteira agrícola, ou a fronteira agrária do estado de Roraima, não recuou, ela continuou ali. Pelo contrário, né, o que vai acontecer? A pressão sobre as terras continuaram crescendo, tá? E com isso, a lógica de ocupação desorganizada vai persistir, com o agravamento das tensões socioambientais que vão ter. O Estado ainda, em fase inicial, ele tem uma estrutura institucional que vai se mostrar como incapaz de controlar os fluxos migratórios, e mais que isso, além de não conseguir controlar os fluxos migratórios, ele vai acabar sendo vai oferecer um planejamento ineficiente do solo, ou seja, no número populacional, questões relacionadas ao ambiente, o Estado não consegue estabelecer. Então, durante os anos de 1990, ou durante a década de 90 do século XX, os mesmos problemas do passado vão reaparecer. Grandes extensões de terras continuavam concentradas na mão de poucos, muitos assentamentos estavam abandonados e eram improdutivos, fracassando assim o projeto inicial do Estado. Tá? O que vai se ter? A população ainda vai estar empobrecida e vão seguir migrando para as cidades, tá? Principalmente para os centros urbanos, em especial a cidade de Boa Vista, que vai crescer com o passar do tempo. Então, a ausência de uma política pública eficaz, desenvolvendo aquilo que nós chamamos de setor rural sustentável, vai acabar contribuindo para aquilo que nós chamamos de esvaziamento do campo e, principalmente, a exploração populacional de uma ideia nas áreas periféricas das zonas urbanas, criando assim, aqui em Boa Vista, por exemplo, grandes bairros periféricos, na época Pitolândia, na época Senador Hélio Campos, bairros que não estão inseridos no processo original da cidade. Tá? Outros aspectos relativos apontado por Barbosa a esse processo é que o crescimento de conflitos fundiários vão ser a principal causa da reflexão desse crescimento desordenado, tá? Surgimento de grileiros, pessoas que também vão estar ali, as comunidades tradicionais que vão entrar em conflito e tudo mais. Então, as áreas destinadas a alinhamento, por exemplo, a questão de assentamento, elas tinham brigas jurídicas, tudo ocorrendo dentro de uma esfera de preocupação, tá? Além disso, as terras indígenas permanecem sob constante ameaça do garimpo, questões de madeireiros, fazendeiros, pessoas de grande escala que vão querer acabar utilizando do solo dessas áreas, tá? O autor vai fazer um destaque muito importante nesse processo da ocupação na década de 90, que que durante essa década manteve-se os vícios estruturais do passado. Quais são os vícios? Loteamentos feitos sem infraestrutura básica, ausência de assistência técnica para a produção, falta de estradas, escolas que vão ser colocadas em posto de saúde, que é uma infraestrutura com base, e que nas cidades e nas áreas não vão ter. Tá? A ocupação territorial, ela continua seguindo, nesse momento, e sendo guiada pela ação, nada mais, nada menos, de interesses privados e com especulações de que o planejamento público ocorria de forma participativa entre Estado e empresas, tá? O que nós vamos ter nesse contexto todo que nós acabamos falando? A expansão urbana de Roraima, ou melhor, a expansão urbana que se ocorre, principalmente sediado nas áreas cidadinas, como Boa Vista, também se torna marco
nesse período, na década de 90, um grande crescimento. O êxodo rural gerado pelo fracasso da política agrícola vai se intensificar e a ocupação desordenada das cidades vai vir, tá? E crescimento dos bairros periféricos será natural. As pessoas vão ver e tudo mais. E o que, que vai acontecer? O reflexo disso está derivado das falhas da política pública estabelecida por Roraima na tentativa de processo de migração. Diante desse cenário todo, o autor ele vai acabar concluindo esse processo da década de 90, que ainda é um resultado de um ciclo vicioso de promessas, promessas que não são cumpridas, mas há um atrativo nisso, ações improvisadas do Estado, juntamente com assentamentos, desrespeito a uma diversidade socioambiental, vai continuar, e a ocupação segue sem planejamento, sem equidade e sem sustentabilidade alguma no processo, e o que, que isso vai acabar levando? Uma perturbação e uma marginalização da grande massa populacional, tá bom? De forma geral, ele vai fazer uma conclusão rápida sobre isso, tá? Aí nós vamos ver. Ele vai acabar finalizando o texto dizendo que o futuro de Roraima dependerá, isso não na página de 187, ele vai dizer que o futuro de Roraima dependerá da capacidade de superar os velhos erros, ou seja, todo esse processo de planejamento ineficiente, planejamento pecuário, agrícola, e desordenado, ou seja, o futuro de Roraima depende de projetos, de atividades que possam superar esses erros, tá? E construir um novo pacto social e ambiental para o uso do território. Tá? É essa a grande ideia. Então, ou seja, é uma tarefa coletiva, onde tem que ter planejamento e tem que ter uma estrutura. Tá? O que, que nós podemos refletir sobre isso? O texto, do modo geral. Primeiro, o tipo de desenvolvimento que a região de Roraima teve, como garantir os fatores de justiça social, que são a implementação ao mesmo tempo de processo de imigração e o processo também de colonização. E a grande questão, que ligações podemos ver como falhas desse modelo de ocupação, tá? Falhas inúmeras desse processo, tá? Eu fiz alguns apontamentos aqui, tá? Alguns apontamentos que é interessante, que são curiosidades que o texto tem. Aí eu vou ler para vocês de forma mais organizada e alguns apontamentos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Curiosidade. Primeiro, rebanho invisível. A gente vai trabalhar sobre isso. Em 1778, o governo dizia que o rebanho bovino do distrito agropecuário era significativo, mas na prática, apenas 2 lotes estavam ocupados com a criação pequena. Em outras palavras, não havia uma diferença dos dados oficiais, era chamado boi de papel. Não existia, tá? Não existia. Segundo, a curiosidade, terras gigantes para poucos. Isso é uma frase que se utilizou muito. Então, ou seja, o que acontecia? Os solos do distrito agropecuário variavam entre 1.000 a 23 mil hectares. O objetivo era atrair grandes empresários e não pequenos agricultores. Tá? Assim, muitos lotes ficaram vazios de forma de concentrar na mão de poucos. Tá? Outra curiosidade, mais caro criar gado do que trazer carne de fora. Tá? Então, criar um gado na Amazônia era extremamente caro, as florestas precisavam ser derrubadas, precisava fazer um tratamento do solo, precisava manter esse gado, fazer grandes parques, o transporte até o mercado era complicado. No fim das contas, o que seria? O custo do boi na Amazônia saía mais alto do que importar carne de outras regiões. Tá? Isso é uma curiosidade que se tinha aqui. Então, ou seja, falta de extrato, falta de infraestrutura, falta de apoio para venda, para comercialização e tudo mais. Tá? Gado sem pasto, sem estrada. Tá? Em outras palavras, isso é uma curiosidade, mesmo com incentivos fiscais, muitos empresários desistiram do projeto, por quê? Faltava o básico, estradas, telefone, mercado consumidor. Então, um pouquinho Roraima foi isso. Ou quinta curiosidade, gado, desmatamento e erosão. Tá? Um dos maiores problemas do impacto ambiental que nós vamos ter aqui no estado de Roraima, vamos dizer, a questão da pastagem, tá? Os colonos precisavam derrubar florestas, não sabiam mexer com o solo, era vulnerável, acontecia muita erosão, tudo mais. O solo rapidamente esgotava seus nutrientes, tá? E a terra
automaticamente perdia seus produtos. Até porque o modo que era utilizado solo não era do mesmo modo que era utilizado nas outras regiões. O pessoal vinha de lá, utilizava o solo como se estivesse ainda nas suas regiões, tá? A promessa de desenvolvimento, que virou frustração também, é um outro dado curioso, tá? Vamos lá, galera, vem, que nós vamos criar gado, e aí você vai ter terra, tá? As pessoas abandonaram suas regiões, vieram, não conseguiram, acabaram vindo morar nas cidades, tá bom? E por fim, o gado como símbolo de poder. Embora ineficiente, tá? O gado era um sinal de status aqui ainda. Então, no estado de Roraima, o gado se tornou status dentro do processo da colonização e ocupação do território, tá? Gente, essa é a nossa aula, nós vamos encerrar aqui e eu vou deixar uma atividade para vocês na plataforma, tá bom? Muito obrigado, beijo.